Uma boa noite a todos os irmãos aí que vão nos acompanhar tanto ao vivo como também os que vão ver depois. Hoje é dia quinta-feira, dia 24 de outubro. Quero, em primeiro lugar, também agradecer a todos os irmãos aí que nos parabenizaram pelo meu aniversário da minha filha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Hoje é o segundo estudo dentro de uma série a qual ah, os irmãos que desejem conhecer mais sobre o projeto OTMF Nômades e fazer parte terão de acompanhar esses estudos depois, agora, conhecendo quais são as argumentações que nós temos em relação a como é o funcionamento de nossa família e para que vocês também possam ir conhecendo isso e identificando se ou não, né, com a nossa proposta de de como é o projeto, né? Hoje o nosso texto básico será na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e seguindo a ideia, vamos ler, sempre tentar ter uma base bíblica para enfocar do que é a formação do caráter, né? Que a gente está procurando nas pessoas, nos nossos irmãos, nas pessoas que desejem entrar, o que nós procuramos entre muitos fatores são esses assuntos que temos falado. O estudo anterior nós falamos sobre serviço e força, usando o símbolo aí do boi, né? Serviço no sentido de humildade, né? De servir, de estar apto a servir, e força no sentido de manter-se, de conservar a caminhada com o fim de adquirir o seu escudo, de mostrar o seu valor e depois, com o escudo, manter a família de pé, né? Nós nos esforçamos. Hoje nós vamos falar sobre o problema das divisões, coisa que é inaceitável para nós na OTMF e faz parte do nosso código, né? Nós não aceitamos a traição, nem o complô, nem nenhuma manifestação que possa colocar em risco o bem-estar da família, o bem-estar do nosso grupo, a nossa irmandade. Essas coisas são tidas como delitos, né, vamos colocar assim, graves falhas graves, faltas graves contra a OTMF, causando aí a expulsão, né, do irmão e até mesmo para aqueles que não têm escudo, nem mesmo chegam a entrar. Tá? A base que vamos usar para argumentar um pouco sobre isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Tá? Eu estou aqui com a Bíblia em espanhol. Vou abrir aqui na Bíblia em português. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Vamos ler aí todo o trecho até o versículo 17. Tá? Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, imploro a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não exista divisões entre vocês, mas que todos estejam unidos num só pensamento, num só propósito. Meus irmãos, alguns membros da família de Cloé me contaram sobre as brigas. Sei que alguns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, ou eu sigo Pedro, ou eu sigo Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Fui eu, Paulo, que fui crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Claro que não. Eu agradeço a Deus que não tenho batizado nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio, pois assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ah, sim, eu também batizei a família de Estéfanas, mas eu não me lembro de ter batizado alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar as boas notícias, e não com palavras de sabedoria humana, para não tirar o poder da mensagem da cruz de Cristo. Tá? Esse trecho é um trecho bastante específico. Na verdade, todas as cartas de Paulo são bastante específicas. Ele vem abordar um problema pontual, que é um dos problemas da igreja de Corinto, que eram as divisões. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui que tem sido um problema para mim. Dentro do projeto que nós estamos fazendo, independente da UTMF, né, que é o projeto do cuidado que nós estamos tendo aqui com a igreja, nós temos sofrido com uma cultura, que é uma cultura humana, daquela coisa que se dá assim.
eu não concordo com algo, eu não entendo, eu não posso compreender determinada coisa, e eu, ao invés de procurar entender, ao invés de procurar abrir minha mente ou até reduzir a minha vontade a submissão com o fim de alcançar algo maior, eu começo a comer pelas beiradas, eu começo a disseminar certas informações que terminam gerando problemas, terminam gerando a queda de uma liderança e vai minando as pessoas. Ainda que esteja um clima de paz, é inaceitável a paz. Então eu começo a comer pelas beiradas, a disseminar por trás uma certa ideia com o fim de ir convencendo a mais e mais pessoas, e com esse fim, não sei se a intenção primária é essa, mas termina que a coisa, né, vai aumentando e quiçá a intenção final seja realmente destituir uma liderança, enfim. O que acontece na igreja de Corinto é algo parecido. As pessoas estavam divididas em interesses, né? Ah, não, eu ouvi o evangelho de Pedro. Ah, não, eu ouvi o evangelho por Paulo. Ah, não, eu ouvi o evangelho por Apolos. Ah, não, eu ouvi o evangelho porque eu sou de Cristo. Olha só que situação peculiar. O que gerava isso é que toda essa igreja antiga ficava segmentada. Então havia uma separação entre ricos, pobres, aqueles de Paulo, de Cristo, me entende? Então isso não colaborava para o fim maior. Dentro da UTMF, nós somos uma família, como nós temos falado muito, tanto pelo YouTube, como aqui também nos estudos, temos sempre compartilhado as fotos, os textos e tal, sempre com o fim de entender que nossa prioridade o versículo aqui, o finalzinho do versículo 10, que diz: mas que todos estejam unidos num só pensamento e num só propósito. Eu sei que cada pessoa tem direito a pensar, toda pessoa tem direito a ter uma opinião diferente, mas a minha opinião não pode passar por cima de um bem comum, de um projeto comum. Se a minha opinião não favorece, não acrescenta, não edifica, então a minha opinião não serve para o bom funcionamento do projeto. Então, o que nós não podemos aceitar e o que se considera como traição não é só o cara ficar disseminando, ou melhor, não é só o cara trair, te colocar numa situação, criar uma armadilha. É também esse disseminar, essa fofoca, né, cara, que a galera comenta. Esse tipo de coisa é inaceitável dentro da visão da OTMF e dentro de qualquer pessoa cristã. Nós precisamos parar com isso. Existe um problema hoje na igreja, que é essa tentativa desesperada dos líderes de satisfazer os desejos do povo. Isso não pode acontecer, irmãos, porque nós começamos a negociar com as nossas convicções doutrinárias e bíblicas. Dentro da OTMF também não vai acontecer isso. A nossa prioridade não é agradar a você. A nossa prioridade é sobreviver ao tempo ruim. Para aqueles que não sabem, hoje, 24 de outubro de 2019, nós estamos vivendo um momento de bastante crise, cara. É um momento muito difícil. Assim, está uma falta de sorte danada, está difícil de manter os nossos bens, as nossas motos. Eu, né, principalmente eu, tô tendo uma falta de sorte do caramba, cara. É uma coisa terrível, porque eu boto, o cara não resolve, o outro que fala que é uma coisa e não é, e o outro que na hora que eu boto dentro na oficina, o cara fica doente, eu boto a mão, mas não fica legal. Enfim, cara, é um momento que isso gera muita crise. Isso gera muita crise. Isso gera muita crise porque, como vocês sabem, nós somos um clube de motos, cara. Nós somos um clube que valoriza as nossas máquinas. Nós gostamos das nossas máquinas e, na verdade, nós nos aderimos a isso não só pelo fato de ser tribo, de ter um objetivo novo de vida, que é o meu sonho, que todas as pessoas que entrem procurem o mesmo que eu, mas também porque nós curtimos moto, bicho. Então isso vai gerando um cansaço. Então, no momento de crise, se nós não temos irmãos capazes de guardar para si mesmo a sua própria opinião, a sua própria vontade, porque não é isso que nós queremos agradar,
Essa pessoa nunca vai ser apta para poder ajudar, auxiliar a que nos momentos de crise nós possamos continuar adiante o nosso projeto. Nós somos um projeto nômade desde o princípio. Hoje nós voltamos a isso então estamos voltando à pior parte, é uma parte muito difícil, cara. Mudar, voltar, sair, voltar. É sempre assim. Essa situação é bastante peculiar e exige muita crise. Então, o que nós precisamos ter na mente? Nós precisamos ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento no sentido de eu preciso alcançar um objetivo, eu tenho que ter isso na minha mente. E o meu propósito é fazer que a coisa dê certo, colaborar. É colaborativo, para que não se segmente. Ainda que chegue num tempo que nós voltemos a implantar as nossas facções e ter as facções funcionando, as facções não podem trabalhar para a facção somente, é parte da família. É parte do projeto inteiro, não se divide. Nós temos o mesmo código, as mesmas regras, a mesma presidência, inclusive, porque na UTMF não existem outros presidentes. São chefes de facções, são pessoas responsáveis por um grupo local. Mas a presidência é uma só. Por quê? Para que tudo esteja debaixo do mesmo guarda-chuva. Todo mundo está debaixo do mesmo código. Porque para nós é inaceitável a divisão. Nós precisamos praticar, seguindo a ideia da prática do estudo anterior, do estudo número 1, esse sendo o estudo número 2, nós precisamos manter a ideia de que a minha humildade, a minha servidão tem que partir do princípio de que a minha vontade, o meu desejo, o meu gosto pessoal não pode prevalecer sobre as necessidades, os objetivos e propósitos da família. Então, eu quero compartilhar essa palavra com vocês, para que vocês entendam que para nós o que é válido e o que nos faz acreditar que uma pessoa é apta para entrar e uma pessoa é apta para colaborar na OTMF é justamente o fato de essa pessoa mostrar que ela pode ter a mesma condição de visão que a gente. Porque às vezes passam coisas difíceis. Começar de novo é sempre difícil. Implantar projeto é difícil. E às vezes no meio do caminho aparecem outras coisas. Então, a gente precisa ter o mesmo pensar e o mesmo propósito. Porque a parte disso, o partidarismo, a divisão é considerado para nós uma forma de traição. E isso nós não podemos aceitar. Não vamos aceitar isso. E nem na Igreja de Cristo, e nenhum cristão deve ter essa conduta. Todos nós precisamos ter o mesmo pensar e o mesmo propósito. E tendo o mesmo pensar, a minha vontade fica por trás. A minha vontade fica para dentro, para prevalecer a vontade do grupo. Assim que se mantém uma família, uma comunidade e uma tribo. Eu acredito que, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo mais o nosso fundamento, vai ficar mais claro para vocês como funciona a OTMF. Então, recomendo a vocês essa reflexão, peço a todos aí que possam compartilhar essa visão, quem sabe pode ajudar alguém, se é que ajudou você, e tenha em mente que a nossa maior prioridade é a nossa comunhão mútua. Então, se nós vamos pressionar, se nós esperamos, se nós vamos forçar a barra para que as pessoas mostrem o melhor delas e o que elas realmente são é para favorecer a isso. Existe uma hierarquia, essa hierarquia precisa ser respeitada. Esse projeto é um projeto onde todos nós participamos com aquilo que temos para oferecer. Mas precisa sair isso, precisa nascer do desejo de propósito, de um desejo de projeto, para que nós sejamos, então, beneficiados como uma família inteira. Tá? Que Deus abençoe vocês aí. Lembrem sempre de recomendar os bons costumes às pessoas. Nós estamos lutando contra um tempo onde as coisas são tudo torto, mas eu particularmente acredito que nós conseguiremos enfrentar isso se nos mantivermos unidos, bem focados nos nossos objetivos pessoais e coletivos. Tá? Então, Deus abençoe, tamo junto, galera.
OTMA for Life, Nomads Family.